Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Henrique Alves, sou espiritualista, simpatizante da doutrina espírita e estou aqui para servir a espiritualidade. Peço a Deus que me faça instrumento da luz, que Ele mande espíritos de luz para clarear a minha mente e assim eu possa estar levando a verdade até vocês. Diariamente eu recebo perguntas das pessoas que me seguem. Essas perguntas são feitas nos comentários dos vídeos, no meu direct e até nas minhas publicações nas redes sociais. E eu resolvi então responder a essas perguntas, me baseando na ótica espiritualista. E uma das perguntas que sempre me fazem é: se criança não cometeu pecado nenhum, pois ainda é um ser inocente, por que elas sofrem? E por que o espírito de algumas crianças ficam vagando pela terra depois da morte? Por que elas não são resgatadas de imediato? E o vídeo de hoje será dedicado a responder a essas perguntas. Você também tem dúvidas sobre isso? Então assista o vídeo até o final, que eu irei explicar através da ótica espiritualista o porquê que essas coisas acontecem. O porquê que as crianças sofrem? As crianças de hoje nem sempre foram crianças. Elas já viveram outras vidas passadas. Hoje elas são seres inocentes, dos quais não se lembram das suas vidas passadas. Porém, nas vidas passadas das quais elas já viveram, elas se tornaram adultas e cometeram erros. Afinal, todos nós cometemos erros, somos falhos. Nessa terra não existe ninguém perfeito. E por isso que todo mundo aqui do planeta Terra tem as suas aflições, desde o mais humilde dos homens até o mais rico. E o que devemos nos atentar é que Deus é perfeito, Ele é amor, mas também é justo. Ninguém fica sem pagar o que deve. Se uma pessoa comete uma atrocidade e morre sem pagar pelo seu erro, a reencarnação é também uma forma de justiça, pois através dela também se aplica as expiações das quais cada um de nós precisamos passar. Então vejamos, quando o sofrimento de uma criança vem através de uma doença, provavelmente esse sofrimento é proveniente de uma expiação. O espírito já vem com essa missão de sofrer, e isso é uma expiação tanto para aquele espírito que está sofrendo na infância, tanto para os pais dessa criança. Na questão da criança, como ela não cometeu nenhum pecado grave nessa vida atual, essa expiação pode ser consequência das escolhas dela na vida anterior. Já os pais passam por essas expiações por más escolhas, tanto da vida anterior quanto também dessa vida. Um exemplo: pais que causam a morte de seus filhos podem na próxima vida vir como alguém que sonha em ter filhos e não conseguir. E quando em alguns casos o filho vem, eles perdem esse filho. Lembrando que é apenas um exemplo, pois isso pode ser o motivo da morte de uma criança tão jovem. Mas é claro que não há uma regra definida. Pode ser um dos motivos de isso acontecer, mas cada caso é um caso. Existe uma lei universal chamada de causa e efeito. Então, existe toda uma programação espiritual antes que você encarne. Tudo que você está passando já foi programado antes de você nascer, e foi você mesmo que aceitou passar por tudo isso, pois o espírito sabe que é necessário, e só assim será possível seguir evoluindo. É preciso corrigir os erros antes de prosseguir. Claro, é muito triste ver uma criança passando por momentos difíceis, mas infelizmente é necessário. Deus sabe o que faz, então devemos confiar nele. A próxima pergunta é: por que o espírito de uma criança continua vagando pela terra depois da morte? Por que elas não são resgatadas de imediato? Então vejamos. Todos os espíritos encarnados na terra já são de uma certa forma espíritos mais velhos. Nós já vivemos muitas vidas. Ou seja, o espírito de uma criança, ele não é necessariamente uma criança. Ele pode estar encarnado no corpo de uma criança, mas pode ser um espírito muito mais velho do que o espírito do seu próprio bisavô. E dependendo do grau de evolução deste espírito, se ele for um espírito evoluído, ele será sim resgatado de imediato, pois ele veio nessa encarnação apenas como missão, e depois da missão, ele é de fato resgatado. Mas se for um espírito inferior, do qual veio na Terra como expiação, ele não será resgatado de imediato, ele ficará vagando pela Terra, pois como ele já é um espírito errante, ele é rebelde, não aceita a ajuda dos espíritos de luz. E como existe o livre-arbítrio, eles não podem o levar na marra. Ele tem que aceitar o resgate. Então por isso existem muitos espíritos de crianças ainda na Terra. A doutrina da reencarnação é a maior expressão da justiça. A reencarnação não é castigo, é oportunidade de evolução. Lembramos que Deus é o nosso Pai.
E um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos, porém há consequências. E para corrigir esses erros, devemos nos submeter a reencarnações difíceis, sofridas, dependendo do peso das nossas ações. Eu espero de coração que este vídeo responda às suas dúvidas e que ele te ajude de alguma forma. Pois lembrem-se que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se aconteceu, é porque tinha de acontecer. Apenas confie em Deus e saiba que seu filho, pai, mãe ou parente que se foi, não deixou de existir. Ele apenas voltou para a sua forma natural, tirou essa roupagem feita de carne e osso e agora é espírito. Ele continua mais vivo do que nunca. Eu vou citar aqui 2 ótimos filmes baseados em fatos reais, de pessoas que se lembraram das suas vidas passadas e comprovaram que de fato aquelas lembranças eram reais. O primeiro se chama A Minha Vida na Outra Vida. É um excelente filme sobre o tema, e lembrando, ele é baseado em fatos reais. O outro filme é A Reencarnação de Mânica. O filme conta a história de uma jovem indiana que ficou conhecida por suas lembranças de vidas passadas. Desde criança, essa menina relatava que já havia tido uma vida anterior, porém todos ao seu redor não acreditavam nela. Até que um padre resolveu investigar mais a fundo aquelas lembranças. Ele queria saber se eram lembranças reais mesmo. Ele então levou Mânica até o local antigo do qual ela teria vivido, e lá se comprovou que tudo que ela falava era real. As pessoas das quais ela lembrava existiam, marido e filhos ainda eram vivos. E depois deste episódio, o padre teve a certeza de que a reencarnação é um fato. Então este foi o vídeo de hoje. Espero de coração que todos tenham gostado. E peço que vocês compartilhem este vídeo, pois acredito que tem muita gente precisando entender o porquê desses sofrimentos e desencarnes prematuros. A verdade liberta, então vamos libertar essas pessoas espalhando a verdade. Que Deus abençoe a todos vocês, paz e luz, e até o próximo vídeo, se Deus me permitir.